Estamos de volta com a NTV News e agora é a hora do quadro Análise da Notícia, em que a gente fala sobre as principais notícias de Patos de Minas e região. Comigo aqui, a Ludmila Bahia. Oi, Ludmila, tudo jóia? Oi, Jéssica, tudo bem? Agora compartilhando a bancada do News com você para a gente conversar sobre alguns assuntos e alguns inevitáveis, como o Covid-19, já que temos acompanhado aí dias complicados em Patos de Minas, com mais e mais notificações, novos casos, com essa questão complicadíssima da interrupção de atendimentos no Agarrad e teve até uma consequência hoje com o Minas Consciente. Pois é, daqui a pouquinho a gente vai detalhar melhor sobre isso, essa consequência. A gente começa agora o nosso bate-papo com as telas do enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Primeiro, Ludmila, esses dados que a gente sempre mostra aqui no NTV News, analisando as últimas 24 horas em relação aos novos casos, os casos tratados aqui em Patos. Ontem a gente mostrou essa tela que traz 87 óbitos confirmados e um óbito a ser lançado. Hoje, a tela apresentada pela assessoria de comunicação está um pouquinho diferente. Ela traz aí mais 3 óbitos, então Patos de Minas contabiliza nesta quarta-feira 90 óbitos por coronavírus, pelo Covid-19. Pois é, a gente já sabia de um óbito ontem, né? Esse óbito a ser lançado era da travesti Camille, que a gente já tinha até noticiado no início da semana sobre a confirmação da morte. Faltava apenas essa inclusão formal no boletim da Prefeitura de Patos de Minas, e aí tivemos aí mais outras mortes investigadas somadas à da Camille, portanto chegamos a 90 óbitos. Esses óbitos, Jéssica, aconteceram no dia 27 de novembro, o outro no dia 29 de novembro e o último no dia 6 de dezembro. São 2 mulheres entre 60 e 69 anos e um homem entre 50 e 54 anos, e a outra mulher tinha entre 80 e 89 anos. Uma outra questão desse boletim que a gente tem que frisar são com relação às pessoas internadas. Além de termos mais pessoas internadas, temos mais pessoas também ocupando leitos de UTI. Ontem essa era uma realidade também no boletim. É uma questão que preocupa, até por conta da oferta de leitos públicos, até colocando foco nos leitos públicos em Patos de Minas. E se temos mais confirmações, mais 56 novos casos, vai subir também a questão de pessoas se recuperando em casa. Temos, portanto, nesta quarta-feira, 353 pessoas em tratamento, em acompanhamento domiciliar no município de Patos de Minas. Vamos passar agora para a próxima tela para a gente entender como que esses dados refletem na questão da ocupação dos leitos em Patos de Minas. Daí a gente já percebe que a ocupação total teve um aumento. Além disso, os outros números, como que a gente pode analisar? Olha só, Jéssica, quando a gente analisa hoje ainda a questão com relação a ontem, 11 as pessoas internadas em leitos de UTI, se bem que naquele boletim anterior a gente tinha uma pessoa a mais, né? A mais ali, mas aí a gente tem a questão de confirmados e suspeitos, e aí vai até bater com aquela informação que você trouxe ontem, que uma pessoa estava deixando o leito de UTI lá no hospital de campanha, e aí contabiliza os suspeitos e confirmados. Com relação a leitos clínicos, a gente teve uma diminuição, por isso cai nessa totalização de pessoas internadas, ou seja, também não tem pessoas internadas em leitos clínicos, em UTI, em hospital público. A gente tem 0% ali naquele informação logo abaixo em azul mais escuro. A gente teve uma pequena redução com relação à ocupação de UTI, e uma informação que a gente traz é que por conta dessa interrupção no atendimento a doentes no Hospital Regional Antônio Dias, a Prefeitura de Patos de Minas incrementou mais 3 leitos no hospital de campanha. Serão, portanto, 13 para atendimento à população que estava desesperada com relação a isso, chegando no colapso. A Prefeitura era uma obrigação, obviamente, agir e muito rápido, já que no momento crucial o governo do estado de Minas Gerais tomou esse tipo de decisão, porque se era um problema essa questão médica, se era um gargalo essa questão do atendimento aos doentes, por que não foi pensado lá atrás essa contratação? E como é que era feita esse atendimento
durante esse todo período de pandemia. Então, no momento em que a cidade vive um momento crítico, ficamos sem o agarragem. Então, a prefeitura, por obrigação, agiu rápido e a partir somente da semana que vem teremos incremento de mais 3 leitos no hospital de campanha, até ver o que o governo do estado de Minas Gerais, a rede FEMIG, vai entender com relação ao agarragem. A gente tem uma informação para complementar isso que você trouxe, Ludmila Luiz, sobre um pronunciamento da Secretaria Municipal de Saúde. E esses leitos, né, esse informe aí foi divulgado pela assessoria de comunicação. Ele diz que a UTI de retaguarda é uma espécie de leito de apoio que garante ao paciente acesso aos cuidados necessários. Ludmila, segundo a Secretaria, são 4 leitos. Então, a gente vai contar com esses leitos a partir dos próximos dias, né? É uma medida que realmente foi necessária. Ontem a situação foi muito preocupante ao chegar no hospital de campanha e ver que a ocupação hospitalar lá estava muito alta, que mais pacientes de outras cidades estavam chegando. E agora a gente mostra uma outra informação que é relacionada ao plano Minas Consciente. Bom, Ludmila, a macro-região noroeste regrediu, né? Não teve como os dados de muitas cidades aí impactaram nessa regressão aí da onda. A gente estava na onda verde, agora após muitos dias a gente passa para a onda amarela. Pois é, eram 7 semanas na onda verde e regredimos para a onda amarela num momento de praticamente colapso no sistema de saúde, com crescimentos exponenciais nos casos de Covid-19. Então foi uma outra medida necessária no entendimento do Comitê Extraordinário Covid-19 do Estado. Partimos, portanto, para a onda amarela e metade do estado regrediu para fases mais restritivas do Minas Consciente. Então, não é um fato isolado somente da macro noroeste, da qual Patos de Minas faz parte, cidades circunvizinhas aqui, é uma realidade estadual. Tanto que a gente vê aí apenas 3 macros coloridas de verde, né? As demais seguem ou na onda amarela ou na onda verde do Minas Consciente por conta desse avanço da Covid-19 no estado. Então, é uma consequência do momento que vivemos. Mas em relação às atividades econômicas, Jéssica, a gente até estava discutindo aqui que não há grandes alterações, fica impedido museus, bibliotecas, cinema, parques zoológicos, feiras, isso mesmo, congressos, parque de diversão, serviços de colocação de pistas em tatuagens e os bares com entretenimento, né? Então, os bares continuam funcionando com consumo no local, só alguns que estavam oferecendo a música ao vivo terão que restringir aí. Agora, a prefeitura deve lançar aí um novo decreto e vamos ver se a prefeitura, se o prefeito José Eustáquio, que fez aquele pronunciamento ontem, que foi severo nas palavras, no momento desesperador para o município, se ele também vai decidir endurecer ainda mais essas regras ou não. O que a gente sabe por enquanto é que os eventos continuam sendo mantidos na cidade, serão permitidos, mas com um número de pessoas menor em cada evento. Por exemplo, antes eventos que poderiam funcionar com 500 pessoas, aí mantida toda aquela restrição de capacidade, de diminuição, de distanciamento, todo o cálculo que é feito, poderá ter no máximo 250 pessoas. Então vamos ver se haverá mais alguma medida por parte do município de endurecimento nesse decreto. Bom, Ludmila, e a vacina é um assunto que todo mundo quer falar sobre isso, né? Quando a gente vai ter uma vacina disponível? A Prefeitura de Uberlândia deu início às negociações com laboratórios para a compra de vacina contra a Covid-19. A expectativa é que os lotes estejam disponíveis no município em dezembro deste ano. Para o prefeito eleito aqui em Patos de Minas, o Luiz Eduardo Falcão, a compra dessa vacina depende de ações do governo federal e estadual. Vamos ver. Primeiro é preciso ressaltar que a legislação, ela determina, é uma lei da década de 70, mas é a lei que nós temos hoje no Brasil, que qualquer plano de imunização, ele tem que ser nacional, através do Ministério da Saúde. Então eu vejo ainda como muito incipiente, muito ainda prematuro,
falar que vai conseguir, né, através do governo de São Paulo, aí existe até o embate aí entre o ministro da Saúde e o governador de São Paulo, o ministro dizendo que a vacina é do Butantan, não é do governo de São Paulo. O Ministério hoje até adiantou que pode se iniciar essa vacinação até em dezembro, né, e em janeiro também. Ontem a gente estava com uma perspectiva um pouco mais pessimista, então eu também quero ter cautela nesse momento. Eu prefiro aguardar o que vai ser feito aí até a conclusão do mandato atual do prefeito José Eustáquio. Agora, assumindo em janeiro, seja qual for o cenário que a gente tiver naquele momento, nós vamos correr atrás e trabalhar muito para que a população de Patos esteja imunizada o quanto antes. Isso significa, então, que no mandato do senhor, bem no início, se a vacina não tiver chegado por aqui ainda, o senhor irá trabalhar para que ela chegue em Patos de Minas? Desde que haja alternativas legais, desde que hajam caminhos, nós faremos isso, com toda certeza. É importante observar e acompanhar o que está sendo feito pelo governo federal e pelo governo estadual, por consequência, mas o município também é um ente federativo que tem a sua independência e que pode, através dos meios legais, obter Bom, Ludmila, o fato é que essas iniciativas, partindo independente de qualquer que seja, do município, do estado, né, que seja do governo, elas são importantes e trazem até mais tranquilidade também para o povo, né? A gente vê nessa fala aí do prefeito eleito Falcão uma dualidade, porque primeiro ele fala, não, vamos esperar aí o que vai acontecer, quais serão as medidas adotadas pelo Estado, pela União, mas a gente também vai adotar alguma coisa por aqui. Então, vai adotar ou vai esperar o governo federal e o Estado? A gente sabe muito bem que Minas Gerais ela tem ficado na esteira do entendimento de outros estados e esperando ali o que o governo federal vai fazer. E olha só que os próprios governadores se reuniram e têm cobrado do próprio governo federal uma medida, até porque está tudo muito incerto com relação à vacinação. O que a gente quer é saber exatamente como que vai ser esse plano, quais são as medidas. A gente teve até o ministro da Saúde recuando, falando, até prometendo um possível início de vacinação para ainda o ano de 2020, porque há uma cobrança, há uma necessidade de essa vacina chegar ao Brasil, começar também o processo de imunização e, mais do que isso, um plano também para a gente ter esse entendimento de como vai ser feito todo esse processo. Então, no município, a gente percebe, o município ele tem autonomia sim para poder agir, é claro que precisa dessa aprovação da Anvisa, dessa regulação da vacinação pelo órgão competente no Brasil, mas é preciso que, se o governo federal não haja, é preciso que os entes federados tomem providências. O que não pode é ter uma ação ou nenhum tipo de ação como estamos vivendo no momento.